Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, a gente vai modelar agora então o telhado, né, do nosso prédiozinho aqui. Vou apagar esse telhado, essa parede que a gente utilizou aqui como exemplo. Vou fechar algumas vistas aqui que estão sobrando um pouquinho. Tá, vamos aqui para a vista de cobertura. E agora eu vou colocar de volta aqui os pisos, né, vou usar o atalho VG. Vou colocar aqui os pisos novamente de volta. Beleza. E agora vamos pensar na parte de telhado, tá? Quando a gente tem um telhado aqui, no caso usando platibanda, a gente precisa sempre pensar na posição das calhas, né? A gente tem que levar essa água para uma calha e conduzir ela até um lugar de fácil condução para uma galeria, para drenagem, esse tipo de coisa. Então, esse telhado eu vou fazer ele, a gente já tem algumas soluções, né, pensadas, mas você fica à vontade para pensar soluções alternativas. Nós vamos criar aqui, ó, uma calha fora nessa região, tá? Próximo aqui desse shaft, porque daí a água desta calha nós conduzimos através do shaft, né? Tubo de queda por esse shaft aqui. E esse telhado então vai conduzir água para essa calha. Mesma coisa desse lado e desse, né? Um telhado inclinado para cá, ó, conduzindo água para essa calha. E aqui no meio, um telhado de duas águas, ó, conduzindo também água para as calhas. Então vamos lá, vamos projetar esse, começando por esse aqui, ó. A gente já viu lá o comando, arquitetura telhado, né? Vamos usar aqui o telhado básico de fibrocimento e eu vou usar, poderia usar a ferramenta de desenho de linha, de retângulo, eu vou usar essa aqui, ó, que é a ferramenta em que eu vou simplesmente selecionando as linhas e ele vai criando as linhas de perímetro do telhado. Então, olha lá, ó, vamos criar aqui, todas essas paredes vão ser limites do meu telhado. Ó, esta parede também, tá? Aqui tem um detalhe. Eu até poderia criar uma linha nesta parede também, mas o ideal é você manter a linha inteira, contínua. Tá? Para isso eu tenho a possibilidade de pegar esta linha aqui, ó. Opa, eu ainda estava no comando de selecionar linhas e cliquei aqui e ele deu a mensagem, ó. As linhas se sobrepõem. Então tem que tomar um certo cuidado porque sem querer eu posso ter colocado, ó, nem dá para perceber, visualmente não dá para perceber, tá? Mas o Revit me avisou que eu coloquei uma linha onde já tinha uma outra. Então eu vou pegar uma e vou apagar e vai ver que vai ficar uma linha no lugar. Se eu apagar essa, não ficou nenhuma no lugar. Então tem que tomar esse cuidado aí, porque se tiver uma linha em cima da outra, depois eu não vou ter sucesso na hora de criar o telhado. Então, ó, a possibilidade que eu vou usar aqui é usar o trim, né, para fazer com que essa linha venha até aqui. Eu poderia clicar nela e trazer a bolinha até lá, mas o trim é mais racional. Então, o atalho TR desta linha até essa. Beleza, então esse é o perímetro do telhado, com uma diferença. Aqui tem que vir uma calha, ó, tá? Essa calha, a gente vai ver depois ela na próxima aula, mas ela tem 15 centímetros de espessura. Ou seja, eu preciso de um espaço aqui, ó, de 15 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha, tá? E vou mover ela 15 centímetros. Posso pegar em qualquer posição, né? Ó. Vou mover ela, cuidado para não desmarcar ou restringir, né? Que eu posso mover ela meio torto e mover ela 15 centímetros para cima. Eu teria outras possibilidades, mas essa talvez seja a mais segura. Então agora eu tenho aqui já certinho o espaço para depois eu colocar a calha. Bom, falta mais alguma coisa? Falta, né? Porque eu só determinei o perímetro e a gente já viu que um perímetro não basta. Eu tenho que determinar agora a inclinação. Tá? E qual dessas linhas que eu vou falar para o Revit que eu quero que ele defina a inclinação? Para onde eu quero que escorra a água? Se a calha vai estar aqui, eu quero que escorra para cá. Então a linha que eu vou marcar para a inclinação é essa. Ó. Vou selecionar esta linha, define a inclinação e vou marcar a inclinação aqui, ó, 10%. Tá? Como é um telhado de fibrocimento, 10% está ótimo, está de bom tamanho. E agora eu vou confirmar. Tá? Vou pegar esse corte e vou passar ele aqui um pouquinho
Aqui, eu vou fazer duas alterações aqui, ó. Eu vou aumentar aqui esta linha e vou aumentar esse alcance aqui, ó, para o corte pegar o prédio inteiro. Vou aumentar aqui, não vai fazer muita diferença, mas vou aumentar ele para cá também. Vamos ver como que ficou esse telhado em corte. Tá aqui, ó. Tá inclinado certinho, mas olha o problema. Ele está muito rente à laje, né? O calheiro vai ter muita dificuldade de inclinar essa calha aqui, né? A gente não deve executar um telhado que comece e termine muito próximo da laje, ó. Então tem que dar uma altura para esse telhado. De quanto? Uns 20, 25 centímetros. Então como que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse telhado e vou usar essa opção aqui, ó, deslocamento da base, né? Que seria esse. Vou dar quanto de deslocamento? Vamos ver, uns 25 centímetros. Vamos ver como vai ficar. Isso. Com 25 centímetros, ele ficou com um bom espaço aqui para fazer a calha, a inclinação dela, e ele ainda ficou dentro da platibanda. Tá? Poderia até diminuir um pouquinho da platibanda se eu quisesse. Mas do jeito que tá bom. Vamos verificar em 3 dimensões. Tá aqui, ó. Certinho. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o telhado desse, né? Claro que eu não posso espelhar esse aqui para cá, né? Aqui é um pouco diferente, né? O prédio não é simétrico nessa direção, tá? Mas eu vou fazer esse lado e depois eu posso espelhar para cá, seguindo o mesmo procedimento, ó. Telhado. Vou usar essas linhas. Opa, esse aqui, ó, seleção de linhas, tá? Ó, selecionando essas linhas aqui. Esta e esta. Agora eu vou usar o comando trim, tr, fazer um trim daqui para cá, tá? E vou dar um espaço aqui entre esses telhados, ó. Aqui eu posso até usar a cota temporária, né? Se eu quero um espaço de 15 aqui e essa parede tem 15, quanto que tem que ter essa cota temporária? 0,30, tá? Ou poderia fazer com o mover também, como eu fiz lá em cima, não tem problema. Seleciono essa linha, que é aquela que eu quero da inclinação, né? Eu quero que a água escorra para cá. E vamos deixar 57%? Não, é muito. 10% de inclinação. E já vou corrigir aqui, ó, o deslocamento. Eu sei que esse deslocamento não pode ser zero, né? Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele. Então eu já vou arrumar aqui, ó. Deslocamento da base do nível, 25 centímetros. Confirma. Vamos verificar como ficou em corte. Olha lá. Beleza. Aqui, ó, se tiver muito em cima, você pode selecionar a linha de qualquer um desses níveis, pegar essa bolinha, ó, e aumentar um pouquinho para cá. Todos eles vão vir, ó. Pronto. Então tá lá o telhadinho certinho, tá? Vou usar esse aqui para espelhar para o outro lado. Vou espelhar aqui usando esse desenhar eixo. Eu vou pegar a parte central dessa parede aqui, por exemplo, e desenhar um eixo. Tá? Vamos ver aqui em 3 dimensões. Olha lá. E agora falta este telhado central aqui. Que nós vamos fazer da seguinte maneira. Telhado. Tá? Usar a opção de selecionar linhas. Vamos selecionar esta linha. Esta. Então, o limite do telhado vai ser esse aí. Esta aqui. Essa. Vamos contornando aqui a torre da caixa d'água. Eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou resolver aqui esses problemas que eu tive aqui com o trim. Tá? Para não deixar para depois. Eu já vou resolver esse. Já vou resolver esse. 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 E vou continuar, ó, ainda falta contornar aqui. Então vou pegar essa linha. Ó, repara o seguinte, se eu pegar essa linha, eu vou ter esse problema, por quê? Porque eu estou criando uma linha onde já existe, ó. Então nesse caso, é mais fácil, em vez de usar o selecionar linha, né, eu vou sair do ESC para sair do comando, eu vou clicar nessa, ó. Nesse caso aqui é mais fácil desenhar uma linha do que ter que selecionar e depois dar o trim. Vou selecionar essa e vou dar um trim aqui, ó. Daqui para cá. E outro trim daqui para cá. Então esse é o limite. Vou até desmarcar o linha assim, para ficar mais fácil para enxergar, ó. O limite é esse. Só que qual que é o problema? Aqui tem uma calha, né? Aqui tem e aqui tem. Então eu vou alinhar, ó. Vou usar o AL. Vou alinhar
esta linha com esta com esta e esta com esta. Porque aqui vai vir uma calha depois. Então aqui já está espaço certinho para calha. Tá? Bom, e como que esse telhado vai se comportar com relação às inclinações, né? Esse é o perímetro. E as inclinações? Eu quero que a água escorra para cá, para essa calha, e para cá, para esta e para esta. Então, ó, quais linhas que nós vamos marcar que definem inclinação? Esta linha define inclinação 10%. Esta linha define inclinação 10%. Esta linha define inclinação 10%. Tá? E não pode esquecer o deslocamento da base do nível já está 0,25 por conta do outro. Então tá certinho. Clicar em confirmar. Vamos ver como ficou no corte. Tá aqui, ó. Belezinha o corte. Tá? Em 3D também. Só falta a parte de calhas. E eu vou aproveitar e já vou fazer o telhadinho aqui da torre da caixa d'água. Usando o mesmo esquema, né? Ó, telhado. Vou fazer o seguinte, ó. Vou usar aqui o retângulo. Aqui está mais fácil usar o retângulo, mas poderia usar qualquer uma daquelas outras opções. Vamos deixar um espaço aqui, ó, para calha, né? Vou usar aqui as cotas temporárias. Vou selecionar ele aqui e vou colocar um deslocamento de 10. Um deslocamento não, perdão, uma inclinação de 10% para ele inclinar 10% para cá, para a água vir aqui na calha. E vamos confirmar. O que acontece? Vou pegar o corte agora, ó. Se você tiver dificuldade para selecionar o corte, coloca o mouse em cima da linha e Tab. Aí você consegue selecionar. Se eu olhar aqui no corte agora, vou até aumentar aqui a altura, ó, desse recorte aqui para mim conseguir enxergar, né? Tá? Então, ó, a torre da caixa d'água vem até aqui. Repara que o telhado está aqui, porque ele está na mesma linha dos outros, ó. Ele tem que ser mais alto. O telhado da torre da caixa d'água aqui ele é mais alto. Então vamos selecionar ele. Colocar aqui uma altura nele, por exemplo, de 2,70. Tá? Pronto. Vamos olhar em 3D. E está pronto. Estão prontos todos os nossos telhados. Então na próxima aula a gente vai aprender a parte de calhas, né? E pingadeira e mais algumas outras coisas aí. Por enquanto é só. Muito obrigado.